Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Êxodo capítulo 3, onde diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você quando você tirar do Egito meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual que é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias.
Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Amém? Todos nós temos, um propósito que se cumprirá na hora certa. Mas não é só de acordo com Deus ter chamado a gente ou não, mas também com as nossas escolhas, Ali, quando Moisés foi chamado, ele poderia ter falado para o Senhor: eu não quero nem saber daquele povo. Eu já faz muito tempo que eu fui embora daquele lugar. Eu estou tranquilo aqui, tenho a minha vida tranquila aqui, já tenho os meus filhos, Nessa época ele já tinha 2 filhos. Eu não vou abandonar tudo e ir lá para socorrer aquele povo. Eu já saí fugido daquele lugar, como que eu vou voltar para aquele lugar, Ele poderia ter recusado, ter saído ali do propósito de Deus, mas ele decidiu fazer a vontade do Senhor, apesar de sentir muito medo. Ele sentiu muito medo. Ele tentou falar para o Senhor, Senhor, mas eu não falo bem. Senhor, mas eles não vão acreditar. Senhor, mas o que eu vou falar? Senhor, como eu vou enfrentar os egípcios, sair de lá fugido, Porque para quem não conhece a história, Moisés, ele do povo hebreu, os pais dele eram escravos ali dos egípcios, e no período que ele nasceu, tinha sido estabelecido um decreto de que todos os meninos deveriam ser mortos quando nascessem por suas parteiras, porque eles estavam em maior número do que os egípcios. Então, as meninas poderiam viver, mas os meninos teriam que morrer. Então, com muito sacrifício, a mãe dele conseguiu esconder ele por 3 meses, E depois, com a graça de Deus, Deus faz com que ele chegue aos braços da filha do faraó, que não podia ser mãe, e adota ele como filho. E ele é criado ali dentro do palácio real, Ele não foi criado ali com o povo, mas ele via toda a escravidão, todo o sofrimento, e ele sabia que ele não era filho legítimo, mas um filho adotado, que ele pertencia àquele povo. E quando ele fica adulto, ele vê uma briga, entre os irmãos dele e tenta defender. Vê uma briga ali do egípcio, um egípcio e um hebreu, e ele tenta salvar esse hebreu, acaba matando o egípcio, é descoberto, aí o faraó caça ele para matar, ele tem que sair fugido, e é onde ele vai para essa terra, do seu sogro Jetro, e ele tem a família dele ali. Depois de muitos anos, o Senhor então aparece a ele e revela para ele o propósito, Olha, eu vi o sofrimento do meu povo ali, eles ficaram sofrendo por 400 anos. Eu vi o sofrimento do meu povo e eu decidi ajudar eles. E eu levantei você para ajudar eles, E eu quero que você vá. E toda desculpa que ele dava, que Moisés dava por medo, o Senhor dava uma solução. Não, eu vou fazer, eu vou provar para eles que eu sou contigo. Não temas, quando você falar, você vai encontrar favor no coração deles. E eu vou também colocar o teu irmão para falar através de você. Eu vou realizar as minhas obras através de você, mas quem vai passar a comunicação do que eu quero é o seu irmão, já que você fala que você tem dificuldade na fala, Então o Senhor, uma história que parecia que Deus era contra ele, que Deus não estava nem aí para ele, porque ele teve que sair fugido. Deus mostra que não, que tudo foi uma forma, dele ficar vivo, dele ser preparado para o tempo certo, para que ele pudesse fazer ali a obra do Senhor. E aí estaria ali nas mãos dele a escolha de fazer a obra do Senhor
ou não. E assim é conosco, nós não podemos nos atentar ao nosso passado triste, porque às vezes, se nós não tivéssemos tido nosso passado triste, agora com certeza nós não seríamos as pessoas fortes que nós somos e pessoas preparadas, né, para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus.